Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flamboli. A onda de manifestações que teve apoio da população se transformou. E hoje, quase um ano depois, é rejeitada por mais de 40% dos brasileiros. O nosso entrevistado é o cientista político Rubens Figueiredo, consultor da Fundação Espaço Democrático, diretor-geral do CEPAC, Pesquisa e Comunicação. Muito obrigada por estar conosco. E o nosso assunto é esse, é aquele que vem ocupando tanto espaço na mídia, porque ao mesmo tempo traz tanto tumulto à vida da população das muitas cidades, as manifestações de rua e o perfil que elas adquiriram. Há um ano atrás havia um apoio da população de 89% a essas manifestações. Já nesse ano esse apoio caiu bastante. O que explica essa transformação? É pelo ânimo dos brasileiros ou é um aproveitamento oportunista de pessoas envolvidas? Boa noite, Maria Lídia. Olha, nós tivemos algumas fases desse fenômeno, né? Em junho do ano passado, eram manifestações difusas, causas várias e sem uma organização que viesse de cima para organizar esses movimentos. Depois nós tivemos o fenômeno dos black blocs, bastante rejeitados pela opinião pública. Que continuam, né? Que continuam. Depois tivemos o episódio que era quase uma brincadeira do rolezinho, que eram aquelas visitas ao shopping de milhares de jovens. E agora nós temos um tipo de manifestação que é organizada por algum movimento, algum sindicato, e que está tumultuando muito a vida dos cidadãos das grandes cidades, principalmente, porque atrapalha o trânsito, cria uma série de percalços no nosso dia a dia que já não é fácil e que chamam muito a atenção da opinião pública. Outro dia eu estava aqui na Avenida Paulista, ainda bem que eu cheguei hoje, né? A manifestação... E está distante ainda da gente. Está em outro bairro, mas eu estava na Avenida Paulista e cerca de 40 militantes, ou o que quer que seja, do Jardim União, estavam bloqueando a Avenida Paulista. Quer dizer, isso não pode acontecer. Agora, a questão do pode acontecer ou não pode, o fato é que acontece, está acontecendo. E mesmo com a presença da polícia, a polícia agora reprimindo só na medida em que a coisa tende mais à violência, fogo, bombas e depredação. Mas... o ministro Gilberto Carvalho fez uma declaração numa entrevista que ele concedeu a blogueiros, em que ele afirma acreditar que com a aproximação da Copa, esses movimentos já estão refluindo e vão refluir mais, porque a população não vai permitir. E um exemplo disso foi aquela atitude da torcida dos Gaviões da Fiel, que impediram a aproximação lá no Itaquerão. Foi um cinturão de proteção. Isso tenderá, nós temos indicadores que isso possa de fato acontecer? Olha, Vanessa, eu no lugar do ministro Gilberto Carvalho falaria a mesma coisa. Agora, os Gaviões da Fiel estão longe de representar a média da população brasileira, né? Um grupo completamente apaixonado por um time de futebol de alta categoria e que defendeu o seu estádio com unhas e dentes. Então, isso não vai se repetir muito, né? A impressão que eu tenho é que esses movimentos com a aproximação da Copa, se eles estão buscando visibilidade, eles devem aumentar um pouco. Inclusive nas redes sociais você tem várias convocações para vários movimentos com uma adesão bastante expressiva. Há também uma crença no governo de que a população já está tendo a percepção que a Copa deixa, sim, um legado. Os aeroportos, mesmo aqueles que não ficaram completamente prontos, ficaram prontos e vão ser entregues à população. A duplicação das rodovias, as obras para mobilidade nas cidades e sem falar nas companhias de energia, nas barragens, naquilo que está sendo feito e que vai chegar, que já existe essa percepção. O senhor partilha desse ponto de vista? Olha, eu acho que existem os dois lados da moeda, né? Por um lado, o Brasil teve 7 anos, que foi um recorde entre os países que sediaram a Copa do Mundo, para realizar essas obras. E as obras não estão exatamente acabadas, né? Em Fortaleza, por exemplo, você tem
lona no aeroporto para complementar o que estava planejado. Mas vai acabar, vai ser entregue. Lá não. Agora não, Não, né? agora Copa, não, mas vai ser. Mas é óbvio que qualquer tipo de investimento dessas dimensões, você melhora a vida da população. O que os manifestantes, e que parcela expressiva da sociedade questiona, e as pesquisas mostram, isso é o seguinte: quer dizer, é prioritário você construir estádios quando faltam UBS, unidades básicas de saúde, médicos, a educação não vai bem? Essa que era a grande questão. Porque se a gente tivesse num oásis, tudo bem você fazer uma Copa do Mundo onde a visibilidade do país talvez compense esses investimentos expressivos em áreas não prioritárias. Mas para o governo, isso é argumento da oposição. Inclusive, tem sido dito, a própria presidente Dilma, no governo federal, o ministro Gilberto Carvalho, dizendo que não saiu um tostão da saúde, da educação, não houve desvio de dinheiro para obras da Copa, que esse é um dinheiro que veio de outras fontes e que, então, isso é injusto. Inclusive, essa imagem foi distorcida. Existe aí uma meia-verdade, muita distorção causada pela imprensa. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu acho que o governo, de uma maneira geral, tem um espaço muito maior para explicar o que está acontecendo do que as oposições. Você tem, além de uma coligação política amplíssima, você tem um investimento muito grande em publicidade. Agora mesmo, no intervalo, nós vimos publicidade da Copa do Mundo. E nós temos uma grande mídia espontânea da Presidente da República. Nós vimos também no começo do programa, isso. E não é a oposição que pensa assim. Pesquisa mostra que a população acha que esses investimentos feitos para a Copa do Mundo não são prioritários. Agora, mas a pesquisa mostra também que não afeta a candidata à reeleição, Dilma Rousseff. Ela subiu na pesquisa divulgada hoje pelo Ibope. Subiu se comparar Ibope com Ibope, né? Que é a mania que a gente tem, a gente compara instituto com instituto. Agora, ela tem 35% de aprovação, ótimo e bom, e tem 40% de intenção de voto. Subiu, é verdade, mas esse 35 para 40 mostra que não existe na cabeça do eleitor uma alternativa muito presente hoje em dia. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite, Rubens Figueiredo. Boa noite. Estela.